dão uma aparência melhor aos teoremas, tá? Fica até mais intuitivo. Os físicos e engenheiros adoram essa notação e vocês verão por quê, tá? Ao longo do curso. Mas vou começar logo hoje com a regra da cadeia, tá? Então, primeiro vamos exercitar, tá? Você tem y dessa forma, dy dx é a derivada, tá? E eu vou dar uma justificativa boa para isso aqui, tá? Vamos dizer, uma justificativa intuitiva, tá? Z igual a raiz quadrada de U2 menos 6U mais 7. Diga. Como é o quê? Que se lê dy dx. Simplesmente assim. Você tem dy dx, lê-se dy dx. É a derivada da variável y em relação à variável x, tá? É a taxa de variação de y em relação a x. Depois eu darei sentido a essa frase. Então aqui, qual é a notação para a derivada? Qual é? dz du. E quem é dz du? Quem é? Hã? Raiz quadrada, vamos ver. Fica o quê? Fica o quê? 1, né? Sobre 2. Mas eu posso, né? É 1 sobre 2, o quê? 2. Raiz quadrada de quem? De U2 menos 6U mais 7. Vezes quem? 2U. 2U menos 6. Exatamente, ó. Quanto é o N? O N de navio, o N é 2 e o M é 1. Então fica 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos 2, que é menos 1 passa para o denominador. Tá certo? A fórmula que está lá. Entendido? Aquela fórmula lá. Tá certo? Claro que não pode ter derivada nas raízes, né? Mas, e tem raízes, tá? Isso aqui vale para todo U que não seja raiz dessa função, que não seja zero dessa função, tá? Mas vamos parar de estar afirmando isso, porque vocês já sabem que é. Entendido? Já dou a fórmula, já não vou ficar sendo chato. Isso é qualquer que seja U que não seja raiz. Porque tem raiz, né? Tem raiz? Não. Ah, tem, porque o delta é 36 menos 28. O delta é igual a 2, né? Então tem raízes reais aqui essa função. Para todo U diferente das raízes. E nas raízes não tem derivada, tá? Dá para se mostrar. Mas quando eu coloco assim, é onde eu posso aplicar a regra da cadeia, tá? Agora, observe uma coisa, ó. Então, se você tem a função dada dessa forma, y igual a f de x, quem é dy dx? Quem é? É a derivada. Tá? Ok? Agora, suponha que você tenha y igual a f de x, você tenha u igual a... Depois você pode pegar. Suponha que você tenha y igual a f de x, e você tenha u igual a g de y. Se o y é f de x e u é g de y, então, meu amigo, quem é u? Quem é u? U, muito bem, u é g de f de x. Ora,
Mas olhando para cá, ó, olhando para cá, qual é a derivada que eu tenho? Qual é? Olhando para cá, qual é a derivada que eu tenho? Eu tenho o quê? Notação. dy dx. Quem é dy dx? Quem é? F' de x. Quem é aqui a derivada? Quem é a derivada? du dy. Quem é du dy? Quem é? G' de y. Certo? E quem é a derivada aqui? Quem é? Du dx. Mas quando eu vou derivar aqui, eu vou usar a regra da cadeia. Isso é a derivada disso aqui em relação a x. E quem é a derivada disso aqui em relação a x, pela regra da cadeia? É g' de quem? De f de x, vezes f' de x. Que eu posso pensar como sendo o quê? G' de, quem é f de x? É y. Vezes f' de x. Agora, pronto. Chegou o que eu queria. Porque isso aqui é igual a... Então, ó. Quem é g' de y? Quem é? Du dy. Vezes o quê? Quem é f' de x? Ó. Ou seja, essa fórmula, essa notação incorpora a regra da cadeia, como se fosse um produto de frações. Tá certo? É por isso que os engenheiros gostam, e os físicos, porque eles trabalham muitas vezes com uma derivada como se fosse uma fração, mas não é. Esse termo aqui, dy, não é um número, dx não é um número, mas é uma fórmula muito boa para manipulação, vamos dizer, uma manipulação pseudo-algébrica, tá? E a regra da cadeia dá isso, porque você pode agora pensar a regra da cadeia como um produto de frações. Ó, cancela dy com dy, fica quem? Du dx. Esse dy tem variação? Tem sim. É uma outra forma de ver isso. Aí é a tação. Você olha aqui, ó. Vamos pensar dessa forma. Está aqui o eixo x, tá bom? Admita que aqui está o eixo y, tá? E aqui você tem a função f. E aqui você tem um ponto. Você tem um ponto aqui. x0. y0, que é o f de x0. Tá? O y0 é o f de x0. Vamos colocar assim, f de x0. Tá? F de x0. Aqui você tem um x. Aqui você tem o quê? F de x. Tá? Aí você tem essa reta secante aqui. Essa reta secante. O coeficiente angular da secante, tá? É a variação de y sobre a variação de x. É o f de x menos o quê? 0. X menos x0. Se você chama o ΔY de f de x menos f de x0, preso à função, que é esse valor aqui, tá? Negativo ou positivo, depende.
e você chama o ΔX de x menos x0, isso aqui é o quê? ΔY sobre ΔX. Mas quem é a derivada? Quem é a derivada em x0? Tá? É o quê? É o limite com x tendendo a quê? A x0, com x tendendo a x0, com x tendendo a x0 de quê? De f de x menos f de x0, tá certo? Sobre quem? Sobre x menos x0, tá? Então isso é a derivada. E existindo e sendo um número real, a derivada é esse limite. Ó, sendo ΔX igual a x menos x0, eu posso fazer uma mudança de variável, porque com x tendendo a zero, o ΔX tende a zero. Tá certo? Tá bom? Bem, mas isso aqui é o quê? Eu posso ver como sendo o limite com x tendendo a x0 de quem? Do ΔY sobre ΔX. Que vira o quê? dy dx. Aonde? x0. É bom dizer, indicar assim, tá certo? dy dx é a fórmula geral, tá? O dy dx é o f' de x. dy dx é genérico, é o f' de x. Agora você tem um ponto fixo, é o f' de x. Agora você quer f' num certo valor x0, tá fixo. Isso aqui você indica assim, é o dy dx em x0, tá? É o f' de x0. Não, para barra não. A barra é que você está calculando a derivada naquele ponto. Só isso, tá? Tá bom? Então vira o dy dx do ponto. O ΔY vira o dy, o ΔX vira o dx. É o que a gente chama de infinitésimo, que precisa ser precisado, tá? É como se fosse um negócio bem pequenininho aqui. Mas não é isso, é óbvio. Tá certo? Não é isso. Mas os físicos e os engenheiros gostam de pensar dessa forma. Se fosse bem pequenininho, tá? Mas isso precisa ser, esse negócio de infinitésimo é algo que precisa ser precisado e não é necessário precisar aqui para vocês. Mas pense dessa forma, tá bom? Inclusive tem livros que a derivada, só aqui, continuando aqui, né? É que se você faz a mudança de variável por isso aqui é uma outra coisa, isso aqui é o limite, quando ΔX tende a quê? A zero, sendo ΔX isso aqui, de quem? Isso aqui é o ΔX. E quem é o x? É o x0 mais ΔX. Então, o x então fica f de quê? De x0 mais ΔX menos f de x0. É assim que o Leitão apresenta o limite do quociente de Newton. É assim que ele apresenta o limite que dá a diferenciabilidade em x0. É um livro de matemática e outros livros também, tá certo? Aqui você está fazendo a mudança de variável, tá? De x para ΔX. Entendido? Então é essa. Mas a razão, a melhor maneira que particularmente eu gosto de explorar essa notação e ver a sua utilidade, tá? Representando os teoremas com essa notação. A regra da cadeia vira uma multiplicação de frações. Mas repare, dy dx não é uma fração sendo dy no numerador e dx no denominador. É só uma notação que funciona como uma fração por causa dos teoremas do cálculo. Regra da cadeia é uma delas, é uma dessas regras. A outra é o teorema da função inversa.
Veremos mais à frente, tá? Lá perto no último mês do curso, tá? Então você tem essa notação aí para a derivada, né? Então, vamos explorar essa notação e fazer algumas derivadas. Vou apagar aqui, usar mais a regra da cadeia. Ó, tá? Y igual a, olha aqui, ó, raiz cúbica de x2 mais 3 ao quadrado, x2 mais 3 ao quadrado, menos x2 mais 1 sobre x2 mais 3, dividido por x2 mais 6x mais 7 à quinta. Vamos lá, derivar. Deriva essa função, essa ignorância aí. Então, quem é dy dx? Quem é dy dx? Quem é? Qual é a regra para se aplicar aí? Regra do quociente. Então vamos usar aquela notação computacional. Então, derivada do numerador, vamos à derivada do numerador. Qual é a derivada do numerador? Qual é? Se colocar a derivada do numerador, derivar isso aqui. Deixar o parênteses para depois. Derivada da raiz cúbica de... Como está o x2 aqui? Ah, deixa. X mais 3. Derivada da raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado. Usar logo a fórmula, tá? Usar logo para não estar derivando a raiz cúbica do quadrado de x mais 3. Não. É melhor usar a regra da cadeia como composição de duas funções. Eu posso fazer isso. É a composição da raiz cúbica do quadrado com x mais 3. Qual é a fórmula? Qual é? 2/3 de quem? Da raiz cúbica de quem, hein? X mais 3 elevado a quanto? 2 menos 3, que dá quanto? Menos 1. Menos 1. Você vê que passa para o denominador. Isso aqui é a derivada dessa fração. Menos a derivada de vezes a derivada de x mais 3, que é quanto? 1. Vou botar só para ficar claro que é a regra da cadeia, tá? Mas não precisa, tá certo? Vezes 1. Mas eu havia me esquecido disso. Se fosse x2 mais 3, eu já ia esquecer. Entendeu? Entendeu a força de você aplicar aquela fórmula direta? Fica mais simples. Opa, que 7. Hã? Não, porque ó, o 2 é menor que 3. Essa função não tem derivada no 0. No 0 não, no menos 3. O 2 maior que 3, a raiz cúbica do quadrado não tem derivada no 0. E aí você chegará à conclusão que a raiz cúbica do quadrado não tem, de x mais 3 não tem derivada no menos 3. Ela não tem derivada no menos 3, tá certo? É um trabalhinho a mais, mas você sabe que é. Agora, menos o quê? Isso aqui. Aí qual é a regra aqui? Qual é a regra do quociente? Tá? Aí eu já começo a me preocupar com os parênteses, porque senão eu vou me perder. Então, derivada do numerador, quanto é? Olha, eu não vou botar os parênteses. Aí você vai ver a confusão, né?
Aí você vai depois, volta e corrige. Qual é a derivada do numerador? Qual é? 2x vezes quem? x2 mais 3, tá certo? Menos, já tá tudo errado, ó, tá tudo errado. Menos x2 mais 1 vezes quem? 2x. Só que tudo isso aqui tem que dividir pelo quadrado do denominador. Tudo isso aqui quem? Tudo isso aqui. Daqui até aqui tem que dividir por quem? Pelo quadrado do denominador. Pelo quadrado de x2 mais 3. Entendeu? Isso que está aí, veja bem, ó, isso que está aí é a derivada de quem? Do numerador. Isso que está aqui é a derivada do numerador. Por que eu não coloquei o parênteses? Só para ver isso dessa forma.